e com a satisfação de receber aqui o prefeito de São José do Norte, Neromar Guimarães. O tempo passa tão rápido, eu estava dizendo aqui, vamos receber o prefeito eleito. Não, para aí, isso já é papo velho, né? Já é o prefeito, já tem um mês e alguns dias já à frente da gestão, né? Ele que fazia parte da gestão como vice-prefeito, né, na gestão anterior, e que agora assumiu como prefeito e que já está aí à frente por mais de um mês. Né? E com muitas e muitas e muitas reuniões e com muitas e muitas e muitas viagens e com todas essas obrigações que o cargo requer. Bom dia, obrigado pela sua atenção e nos visitar aqui, né, e podermos falar sobre esse seu começo, né, como prefeito de São José do Norte. Bom dia. Bom dia, Valerão. Bom dia a todos os teus ouvintes. É um prazer estar aqui e poder conversar não só contigo, com toda a tua equipe, mas também com a nossa comunidade, porque a gente sabe do alcance que a rádio tem em São José do Norte, o quanto que ela é ouvida. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de participar dos programas, de conversar, a gente faz questão de participar, como tu bem colocaste, a gente tem corrido bastante, mas eu penso que esse é um momento importante, é um momento de diálogo, ainda que estejamos dialogando aqui só nós dois, é um espaço onde a gente passa algumas informações para a nossa comunidade que nem sempre a gente consegue dar a atenção que gostaria, né? Porque muitas vezes a gente gostaria de estar mais presente nos bairros, enfim, conversar mais. Eu que gosto muito do diálogo, da conversa, mas a demanda no gabinete ela é muito grande, principalmente num começo de governo. Porque, na verdade, como tu já dissesse, eu já estava na gestão, mas não como prefeito. A prefeita, a ex-prefeita Fá, que tocava, né, a maior parte das pautas, eu acompanhava algumas e eu me dedicava mais à questão da agricultura, às estradas, enfim. E agora todas as demandas passam por mim. Além disso, a gente tem muitas reuniões para novos prefeitos, enfim, mas a gente está dando conta, graças a Deus, estamos tocando os trabalhos e esperamos assim que seja um bom governo, não para nós, não por nenhuma vaidade, mas porque nós temos um compromisso com a comunidade de fazer o melhor possível para ela. Bom, primeiramente eu já gostaria de cumprimentá-lo por uma ação que eu acho de extrema importância. Né? Inclusive eu converso muito aqui, né? Tinha um acesso, né, muito bom com a administração anterior, tanto de São José do Norte quanto daqui de Rio Grande. Tenho um acesso também muito, né, gratificante para mim lá com a sua gestão e com agora a gestão da prefeita Darlene, né? E eu já cumprimentei a prefeita Darlene em função, né, das notícias que passo a receber, né? E de São José do Norte também eu passei a receber mais notícias a partir do momento que mudou a gestão, né? E inclusive a criação de um grupo de WhatsApp, né, ao qual eu sou muito bem servido de informações, né? Isso é muito importante para nós, veículos de comunicação, para que a gente possa saber exatamente tudo que o executivo está desenvolvendo e desempenhando, né? Uma dessas ações que eu achei muito legal é uma ação que vai ser feita na Praia do Mar Grosso, um mutirão de limpeza. Isso é uma conscientização da comunidade e uma forma de repente, fazer com que as pessoas não façam mais, né, de jogar lixo e deixar o lixo na praia. Deixar apenas as marcas, né, depois de passar um belo de um dia, agradável dia na praia, deixar apenas as suas pisadas na areia, né? Isso é bastante importante. Exato. Então, assim, ó, a ideia que nós temos é de nos aproximarmos cada vez mais dos meios de comunicação, da imprensa, enfim, porque a comunidade precisa saber o que está acontecendo e quando nós nos dispomos a conversar com meios de comunicação que são sérios, que têm responsabilidade com aquilo que estão divulgando, isso também é uma segurança para o governo e aproxima o governo da população, porque quando saem algumas notícias, infelizmente, em alguns meios não tão seguros, e depois aquilo não se concretiza, pode parecer para a população que houve uma falha na gestão, que faria alguma coisa, que deixou de fazer. Mas muitas vezes são divulgadas algumas coisas, Valerão, em alguns meios, sem que isso tenha nenhuma aprovação, sem que passe por a gente na prefeitura. É uma notícia que eu costumo dizer que, na verdade, não é notícia. Né? Então,
o meu interesse, enquanto gestor do município, é nós mantermos esta relação, né, com instituições sérias e que levem, de fato, a notícia, seja ela boa ou ruim. É claro que para quem está na gestão, é muito bom quando a gente tem as notícias boas, mas as não tão boas também precisam ser divulgadas. As pessoas precisam saber da realidade. É isso que a gente quer e vamos tentar manter assim essa proximidade. Eu preciso aproveitar para falar, né, que no sábado vai acontecer esse mutirão lá na praia, esse mutirão de limpeza. O pessoal se reúne, junta aquele lixo que não deveria estar ali, porque não deveria ficar. Cada um deveria levar o seu lixo e dar o destino adequado, mas nem sempre isso acontece. Então, a gente tenta, através dessas campanhas, desses mutirões, também, além de limpar, conscientizar a população. O senhor teve muitas viagens e muitas reuniões. Inclusive, ontem o senhor teve uma reunião, eu fiquei até curioso daquela reunião, né, do que se tratava. Me parece ser novos empreendimentos. O que o senhor destacaria nesse período inicial de gestão? Bem, na verdade, o que a gente vem fazendo é dando sequência a algumas tratativas que já vinham acontecendo na gestão anterior. A São José do Norte e a região, eu tenho muita esperança de que a gente está vivendo, as vésperas de um grande desenvolvimento. Então, alguns empreendimentos, a gente já teve algumas reuniões, inclusive na FEPAM, a gente teve na semana passada, em função do empreendimento, Ventos do Atlântico, que é o parque eólico, e eu sempre disse e continuo dizendo, o investimento minerário não é uma coisa que eu me sinta seguro, então, assim, ainda não, eu não penso que seja um investimento que devesse ser implantado em São José do Norte. A questão minerária, eu tenho muito medo, porque a gente tem uma população enorme na zona rural, os agricultores não gostariam que isso acontecesse, e enquanto representante destas pessoas, a gente tem que mais ou menos seguir aquilo que eles também querem, ainda que eu ache que vai acontecer. Mas essa reunião se deu, Valedão e ouvintes, principalmente porque algumas áreas de mineração e de implantação do parque, elas coincidiriam, né? Elas ficariam conflitantes. Então, o pessoal do projeto da Ventos do Atlântico, né, do Parque Eólico, eles precisam de uma definição se de fato haverá mineração e onde será isso, para que eles possam traçar a linha, das torres, enfim, as linhas de transmissão. Eu defendo, com toda a minha força, a instalação do parque eólico, porque é uma produção de energia limpa, né, com impactos, toda ação humana ela tem impacto na natureza, obviamente. Então, não dá para dizer assim, é sem impacto. Algum impacto tem, mas é incomparável, né, com uma mineração, que todos nós sabemos. Também não é este o nosso objetivo aqui nesta manhã. A gente pode, num outro momento, falar mais detidamente sobre cada pauta dessas, mas para a população também saber que a gente já está tocando isso, porque entendemos que é importante para a nossa região, termos esse parque eólico e outros investimentos tantos que possam vir, porque com a questão do EBR ter hibernado, como eles usam no termo, muitas pessoas ficaram sem emprego. Então, isso nos preocupa muito, porque também tem um reflexo no retorno de recursos para o município. Em geral, né? A produção do EBR deixa uma boa fatia para o município e estando parada, isso reflete absurdamente no município. Né? Prefeito, não é o objetivo aqui de abrir para os ouvintes, mas tenho aqui duas perguntas no caso, né? E aí eu vou lhe passar, que de repente é uma resposta que para uma pessoa e que serve para muitas. Né? Aqui tem uma pergunta da Ana Rosa do Amaral, né? Ela diz o seguinte: se tem tendência de ter médico especializado gastro, né? Que ela até coloca de estômago, né? E oncologista médico de tireoide e de diabetes. E aí ela agradece, né, a resposta, ela agradece a pergunta. Sim, então respondendo a Ana Rosa, né?
Ana Rosa do Amaral. Então, respondendo a Ana Rosa do Amaral e a boa parte da população, com certeza, assim, ó, como que eu vou dizer? A gente quer ampliar todos os serviços prestados em saúde. Não posso dizer que a gente está trabalhando especificamente nestas duas especialidades que ela coloca, porque são coisas muito pontuais, mas, assim, de forma geral, hoje a gente tem um ambulatório de especialidades em São José do Norte, a gente tem buscado, junto ao governo do estado, ampliar esses serviços, porque a gente sabe da demanda que a população tem, até porque o estado está organizado de uma forma que, às vezes, não contempla a população da maneira que ela gostaria, porque o ideal é que as pessoas todas pudessem consultar com o especialista que precisasse na sua própria cidade. Mas nós também entendemos que isso não é possível o Estado botar especialistas de todas as áreas em todas as cidades. Então, a saúde no Estado está organizada com base nas referências. Então, por exemplo, dependendo da especialidade, a nossa referência pode ser Piratini, pode ser Pinheiro Machado, pode ser Jaguarão, mas a gente tem buscado, e aí respondendo assim pontualmente a Ana Rosa, buscar especialistas para São José do Norte, para que em algumas especialidades, ao invés de nós termos que deslocar os nossos pacientes para as referências, a gente poder tornar-se referência para outros municípios. Sim, isso é importante de ser dito, né? Porque as pessoas cobram. Isso aí o prefeito tem que saber. O prefeito é que tem que dar conta. Só que, na verdade, a gente vive em um sistema onde o prefeito responde ao governador, que, por sua vez, também responde ao presidente. Né? Então, quer dizer, a questão SUS, por exemplo, é uma questão que determinações vêm lá de cima. Exatamente. E a prefeitura tem que seguir para se enquadrar dentro do que é determinado. São determinações, né? Como é o caso, por exemplo, que foi mencionado aqui das áreas de especialidades, né? Que as pessoas têm que ser conduzidas a outros municípios para fazer os seus respectivos tratamentos, o que acaba fazendo. Eu não concordo com isso, acredito que o senhor também não, né? Mas infelizmente é o que temos, exatamente. Eu acho que é um absurdo que a gente tenha que deslocar pessoas 400, 500, 600 quilômetros, né, para fazer uma simples consulta, né, em face da falta de médicos especialistas, porque há uma determinação por locais que centralizem, né, e que com isso possam atender aquelas localidades. Sim, então assim, realmente eu gostaria de ter todas as especialidades no município e a gente vai trabalhar muito para isso, né? Pode parecer uma utopia, mas não vai conseguir. A gente pode não conseguir todas, mas todas as que nós conseguirmos é menos gente tendo que se deslocar e mais gente sendo atendida na cidade. Uma outra pergunta aqui que também foge, né, da administração, a Sônia, ela pergunta se a prefeitura tem como intervir no preço da lancha, né, e a polêmica é essa do troco, que é uma balinha. Né? Ontem eu fui ao norte e não recebi bala, eu recebi a moedinha de 5 centavos. Eu recebi a moedinha de bala. Mas virou uma meme, né? Virou uma piada essa questão da balinha. Como é que o senhor vê isso e se tem como a prefeitura intervir, no caso, na questão? Eu já acho importante também a questão dos horários, porque depois da pandemia os horários não voltaram ao que eram e que era tão bom antes, né? De meia e meia hora. Exato. Então, assim, a questão da travessia, ela tá bastante complicada desde a pandemia, realmente, porque, na verdade, sob a minha avaliação, nada justifica não termos voltado para a grade de horários que nós tínhamos antes. Se os horários foram retirados por conta da pandemia, e graças a Deus não se tem mais pandemia, o que se espera? Que volte-se também com a grade de horários. Então, a gente está trabalhando também nesta frente. Eu já busquei, ainda não consegui a agenda na Metroplan, e nas secretarias e órgãos necessários para que a gente possa fazer esta conversa. E a questão do reajuste, eu olho sob duas perspectivas. Primeiro, assim, o município não tem nenhum tipo de gerência sobre isso. Quem regula a travessia é o Estado, né? E de tempos em tempos a empresária solicita o reajuste, eles fazem o cálculo, e aí muitas pessoas questionam, por que então não é 6? Você até diz assim, por que não é 6, é 5,95? Justamente porque tem uma fórmula de cálculo e nesse cálculo não alcançou os R$6. Então é o 5,95.
aqui não é nenhuma defesa de forma alguma à empresária, mas a gente sabe que também de tempos em tempos as tarifas precisam ser reajustadas. É claro que nós compreendemos assim a situação difícil que a nossa população está passando, né? Mas eu acho que o problema maior e a reclamação maior da população nem é o reajuste, e sim o reajuste sem o retorno da grade de horários que se tinha. Porque é claro que as pessoas sabem, ninguém gosta de ter um reajuste em tarifa nenhuma, mas as pessoas têm a consciência que de tempos em tempos isso precisa acontecer. Então, pelo menos as pessoas que conversaram comigo reclamaram disso, dizem assim, tem reajuste, mas os horários que anteriormente se tinha, eles não voltaram. E é muito ruim, por exemplo, a gente tem muitas pessoas de Rio Grande que trabalham em São José do Norte e vice-versa. Imagina, no final do dia, a pessoa já cansada do trabalho o dia todo, às vezes solta o trabalho e ainda tem que esperar 1 hora para poder pegar a lancha para retornar. Então, é bem ruim e a gente vai continuar insistindo e trabalhando para que melhore essa questão dos horários, que se tenha mais horários. Até. Nós que estamos já há bastante tempo na vida pública, a gente até compreende a população, porque a prefeitura é quem está mais próximo. Então, a tendência é a pessoa se dirigir à prefeitura para buscar resolver os seus problemas e, consequentemente, quando isso não é resolvido, culpar a prefeitura. Mas neste caso, assim, não é nós nos eximirmos, tanto que eu estou dizendo, né, que a gente vai continuar trabalhando nesse sentido, mas nós não conseguimos dar um canetaço, como as pessoas dizem, dizer para a empresária, tu não podes reajustar, ou no caso dos horários, tu precisas fazer isso. É um serviço de regulação do Estado e a gente o que faz é correr atrás, é pedir, é conversar com as pessoas que podem, então, auxiliar nesse sentido. Nesses primeiros 30 e poucos dias, o que o senhor destaca de feito, no caso, junto à administração? Olha, muito trabalho, obviamente, né? A gente está ajustando algumas coisas ainda muito na questão interna, né? Algumas coisas que precisavam, sob a minha perspectiva, ser ajustadas, a gente está ajustando com relação a horários de funcionamento da prefeitura, de presença ou não de servidores, a questão toda do home office, que foi alguma que chegou com a pandemia e que também meio que acabou ficando, então eu também não concordo com isso, porque o munícipe ele quer ser atendido pelo servidor em qualquer dia e não no dia em que o servidor está ali. Eu entendo toda a situação dos servidores, as questões que eles colocam e até acredito que muitos possam produzir mais trabalhando em home office do que presencialmente, mas não tem como se fazer uma gestão e conceder uma coisa para um e não conceder para outro, porque todos são servidores. Então, é uma das coisas que a gente está ajustando, porque a gente recebia algumas reclamações também da população, de chegar em alguma repartição da prefeitura e não ter o servidor ali naquele momento para atendê-lo. Então, isso está sendo mudado, né? Afora isto, tem todas essas questões que eu já disse, que a gente já vinha acompanhando a ex-prefeita Fá, né, a quem eu mando um abraço, que talvez esteja nos escutando neste momento, porque ela sempre foi uma pessoa bastante dinâmica, muito atenta às questões todas pertinentes ao município e à região. Então, a gente continua, tivemos já a primeira reunião nessa semana passada em Piratini, a reunião dos prefeitos da Zona Sul. Algumas questões ali importantes foram pontuadas e estão sendo trabalhadas, porque a gente tem que trabalhar no micro e no macro. Trabalho ali no município, mas eu não posso achar que o município vai trabalhar sozinho e me isolar do resto da região. Então, a ideia é estarmos sempre muito juntos da Zona Sul, até porque uma coisa é São José do Norte defender uma pauta e outra coisa são todos os municípios da região defenderem aquela pauta. Isso sempre ficou muito claro, Valedão, já na campanha e está registrado no plano de governo, a nossa pretensão em mantermos diálogo, e esse diálogo é com a população, é com os poderes constituídos, é com o governo do estado, é com o governo federal, porque acreditamos que é na unidade que a gente consegue resolver a maior parte das situações. E quando nós dialogamos e que nós ouvimos
a população, por exemplo, às vezes tem uma questão muito particular de determinada localidade ou determinado bairro. Se eu não conversar nunca com as pessoas daquele bairro, muito provavelmente eu não vou ficar sabendo, porque por mais eficientes e né, presentes que estejam os servidores, eles também não conseguem ver tudo. Então, é na conversa, é no diálogo que a gente vai construindo, né? A gente iniciou um diálogo já também com a prefeita Darlene, até participamos juntos em uma outra emissora, e tanto a proposta minha quanto dela foi justamente essa, de trabalharmos unidos, porque se a região toda se desenvolve, é bom para todos nós, né? E é bem nessa linha que a gente pretende conduzir o governo nesses 4 anos. Perfeito. Bom, aqui o senhor mencionou, eu quero aqui fazer de público, né? Eu já disse pessoalmente para ela e disse várias vezes em entrevistas, e sempre que eu posso, eu faço esse comentário, né? Eu acho que São José do Norte mudou muito, né? Teve a primeira mulher, né? A prefeita Fá, né? Pessoa a qual a gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho realizado, e eu acho que São José do Norte mudou, né? Muito com a gestão de vocês, na questão de calçamento de ruas e tudo mais. São José do Norte era uma alguns anos atrás, e hoje ela é uma outra cidade com, assim, ó, com melhorias vistas, só não vê quem não quer, ou então alguém de má fé para dizer que não houveram melhorias, porque realmente ela mudou, e mudou muito a questão da cidade do Rio Grande, ou melhor, perdão, a questão da cidade de São José do Norte, e é claro, com o senhor também, como vice-prefeito, foram ambos responsáveis por essa mudança, e essa é uma responsabilidade boa de ser acusado, mas eu quero aqui mandar um abraço para ela e parabenizar, né, pela gestão. Sim, como eu falei anteriormente, a prefeita sempre foi muito, muito dinâmica, muito atenta. E uma coisa que é fundamental a gente destacar neste momento aqui é a parceria do Executivo com o Legislativo. Nós precisamos trabalhar juntos, né? Não só pela questão de recursos, e os vereadores acabam ajudando muito na captação de emendas parlamentares, por exemplo, né, que geralmente elas já vêm definidas, é para pavimentar determinada rua, e às vezes a população também não compreende assim, por que é essa e não aquela, sendo que aquela provavelmente seja aquela mole. Né? É óbvio, é natural nós queremos as melhorias no nosso bairro, na nossa rua, né? Mas então assim, ó, o legislativo tem esse papel muito importante, tanto na aprovação dos projetos que são importantes para o governo, como na captação de recursos para que se possa fazer os investimentos necessários. Por exemplo, a gente teve a oportunidade, foi aproveitada quando se fez o empréstimo do Finisa, que possibilitou pavimentar anéis viários muito importantes, e que se a Câmara não tivesse aprovado a lei, a gente não conseguiria. Então, também com a Câmara, a gente quer manter esse diálogo muito próximo, e eu me sinto muito tranquilo, porque dos 9 vereadores, 8 estavam comigo no palanque, são da coligação, e o 9º, professor Binho, excelente pessoa também, já se colocou à disposição para auxiliar. Então, eu penso que a gente vai ter uma gestão bastante tranquila no que se refere à questão da relação com a Câmara, diferentemente de quando eu fui vereador. Eu fui líder do governo durante os 4 anos, só eu da base, com 8 vereadores. Apedrejado totalmente. Com 8 vereadores contra, era uma outra configuração, e aqui não vai nenhuma crítica às pessoas que estavam na oposição naquele momento, porque isso faz parte da política, né? Mas eu vivi uma realidade que eu, enquanto vereador, que eu não quero viver enquanto prefeito, porque eu sei o quanto isso acabou, infelizmente, prejudicando algumas coisas do município. Perfeito. Aqui para fechar, bom dia, Nero, meu querido diretor de São José. Ou melhor, diretor no São José. Parabéns, sucesso na tua caminhada, excelente ser humano e profissional, Nero. Parabéns, prefeito, a Sandra Yara Castro dos Santos. Sim, grande amiga, Sandra Yara, trabalhou com a gente, ela mora aqui em Rio Grande, professora muito querida, vai um abraço para a Sandra. Fico muito contente pelo reconhecimento e pelo desejo sincero de que a gente tenha êxito, de que a gente possa fazer uma boa gestão, como eu disse, para toda a população, né? Eu sou servidor do Estado, graças a Deus a gente tem uma estabilidade, já sou servidor há mais de 20 anos, e quando a gente se lança a uma política
e a gente quer fazer diferença e a gente quer mudar a vida das pessoas, eu acredito que Deus também nos orienta, que Deus também nos auxilia, porque Ele, né, melhor do que nós, inclusive, que conhece, né, a nossa mente, o nosso coração, e é quem nos possibilita todas as coisas. Então, é muito trabalho por à frente, né, e o compromisso de fazer tudo que estiver ao nosso alcance, sabendo que tudo que está ao nosso alcance não é a totalidade que as pessoas necessitam, né, e a expectativa que elas têm. Mas eu quero sempre chegar na minha casa e deitar, dormir tranquilo. Fiz tudo que eu podia nesse dia. E amanhã a gente segue novamente. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui. Nós já passamos bastante do meu tempo. Agora eu vou responder para a minha diretora. Mas existe uma hierarquia. Agradeço muito pela oportunidade, assim, por a gentileza de vocês, por estarem sempre prontos também a atender as demandas de São José do Norte. Muito obrigado, um abraço à nossa população. Foi de muita importância a sua vinda aqui, né, e importante para a gente até pensar, né, o como podemos, né, fazer isso mais vezes, né, claro, sem querer roubar o seu tempo, mas sim beneficiar e premiar a comunidade tendo as informações de tudo que está sendo feito e encaminhado pela sua gestão. Então, obrigado mais uma vez. Nós chegamos aqui ao final do nosso programa, voltaremos amanhã às 7 horas da